Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam sobre todos nós. Amém. É, é alegria estar mais uma vez com a igreja neste lugar e neste momento em que o pastor Nelson está em viagem, né? E interessante que da última vez que ele pregou na nossa igreja, ele agradeceu a Deus pela proteção, porque ele havia feito uma viagem, né? Ele estava com umas milhas para queimar e então fez uma viagem, acho que para, se não me engano, para Florianópolis, ou para o Uruguai, isso mesmo, para o Uruguai, né? E e agradeceu porque foi tudo em paz, porque quem viaja de avião tem sempre um risco. Aí depois ele pega a moto e vai até Foz do Iguaçu, né? Mas para ele a gente fica sem saber qual, qual é o maior risco, né? Até para a coluna, para uma viagem desse tamanho. Mas a gente louva a Deus pela vida do pastor Nelson, pela sua dedicação e por aquilo que tem sido esse compartilhar de vida dele aqui nesta igreja e poder assim caminhar junto com os irmãos. Louvamos a Deus também pela existência deste lugar, que foi providência divina, né? A gente ter um local com tanta visibilidade e que Deus abençoe e multiplique o alcance da mensagem do Evangelho proclamada em função do local em que estamos. O que é que vai ser necessário adequar ainda aqui? Está no horizonte ainda, mas a gente já louva a Deus por essa possibilidade de nos reunirmos neste lugar. Como o slide ali está dizendo, a temática da igreja tem sido o livro de Provérbios, né, neste mês. E o pastor Nelson me deixou à vontade para escolher um texto de Provérbios para meditarmos. E eu gostaria de apresentar aqui uma imagem em que nós temos aí uma coruja em cima de livros, né? A coruja tem sido assim um símbolo de sabedoria e exatamente por algo que eu lembro até de uma anedota, né? Que não sei se aqui tem algum português ou descendente de português. Se tiver, se identifique, né? Caso contrário, a gente conta uma piada de alemão e não de português. Né? Então a gente faz o contrário, né? Permanece com o português, né? Mas diz que o português foi, no tempo, antigamente, quando se vendia animais na feira mesmo, né, em gaiolas, ele foi interessado em comprar um papagaio, né? E ao procurar ali o rapaz que vendia animais assim, não tinha um papagaio, mas quis se aproveitar do português e passou uma coruja, né, como sendo um papagaio. Né? E o português levou a coruja para casa, mas perguntou primeiro, ele fala? Né? E o rapaz disse, não, porque ele ainda é muito novo, mas pode ficar tranquilo que com o tempo ele vai falar, e é de um tipo bem falador. E o português levou para casa, mas uns 2, 3 meses depois, o cara está lá na feira vendendo os animais, e aí quando vê, lá vem o português. E aí, para se antecipar, já ele disse, e aí, o papagaio tem falado muito? E o português respondeu, falar ainda não, mas prestam atenção. E então a característica da coruja é essa do olhar atento, de estar rastreando o ambiente ao redor, né? Claro, em busca do seu alimento, mas essa sua atenção é que chama o nosso pensamento para a sabedoria. E o livro de Provérbios é resultado da observação da vida com sabedoria, porque Salomão
teve da parte de Deus a promessa de atendimento do seu próprio pedido. Porque quando Salomão estava para assumir o reino, Deus perguntou a ele: o que é que você me pede? E ele disse: eu peço sabedoria. E Deus então falou para Salomão dizendo que, como ele poderia ter pedido riquezas, poderia ter pedido fama, mas como ele pediu sabedoria, que Deus daria sabedoria e riquezas. E foi o rei mais rico de Israel. Salomão recebeu de Deus, então, essa promessa de sabedoria. E com a sabedoria dada por Deus e na observação da vida, ele nos traz o registro de Provérbios e Eclesiastes com aquilo que ele pôde ver na experiência não só dele próprio, mas das pessoas à sua volta. Eu gostaria de ler, então, o texto de Provérbios, capítulo 30, os versos de 24 a 28. E assim lemos nesse texto. 4 seres da terra são pequenos, embora muito sábios. As formigas, criaturas de pouca força, contudo armazenam a sua comida no verão. Os arganazes, criaturas sem nenhum poder, contudo habitam nos penhascos. Os gafanhotos que não têm rei, contudo avançam juntos em fileiras. A lagartixa que se pode apanhar com as mãos, contudo encontra-se nos palácios dos reis. Vamos ver que lições Salomão quis registrar na observação de pequenas coisas e a maneira como a sabedoria de Deus se aplica e nós podemos extrair das pequenas coisas. Vamos orar. Senhor Deus, louvamos o teu nome e agradecemos pela tua palavra que nos traz ensino, observação da vida e lições que podem ser aplicadas no nosso dia a dia. Fala ao nosso coração nesta hora conforme a tua vontade, para a tua honra e tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui nós temos então Salomão nos trazendo observações sobre animais pequenos, animais de pequeno porte, que normalmente não chamariam a atenção, como talvez a imponência de um leão, o tamanho de um elefante, a força de um jacaré, mas ele vai para animais pequenos, quase que podemos dizer insignificantes, mas de onde ele consegue extrair lições para a nossa vida. E o primeiro animal é a formiga. E nós lembramos até que já no livro de Provérbios, Salomão havia dito: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, atenta para os seus caminhos e ser sábio. Que nós podemos aprender com as formigas, mesmo na simples observação do seu trabalho. Mas dentro daquilo que ele nos fala nesse texto, ele diz: as formigas, criaturas de pouca força, contudo armazenam a sua comida no verão. Aqui a gente não tem tanto essa diferenciação entre verão e inverno, porque o nosso clima é o mesmo o dia todo, ou o ano todo, né? Mas num país de clima temperado, o nosso é um país de clima tropical, um país de clima temperado, essas diferenças fazem com que os animais possam agir de uma forma específica, como, por exemplo, o urso, que come bastante ao longo do ano, para que no período do inverno ele procure um lugar para se abrigar e ele dorme, então, o trimestre todo do inverno
porque ele se preparou para isso ao longo do ano. E Salomão chama a atenção que mesmo as formigas, elas preparam então o seu estoque durante o verão para que no inverno tenham o seu alimento. E isso fala a nós a respeito de previsão de previsão, de prevenção e de trabalho. Fala a respeito de pensar no futuro. E que, de fato, ali já está tudo aparecendo, então vamos apresentar todo. Mas de pensar no futuro, de agir de acordo com esse pensamento. E na nossa vida, nós precisamos agir dessa forma. Precisamos agir pensando no futuro. Precisamos ter financeiramente aquela reserva para um momento de dificuldade, aquela reserva para o momento da aposentadoria e que possa ter o retorno necessário. Mas, quando pensamos nas coisas de Deus, nós agimos de acordo com aquilo em que cremos. E nós somos chamados a crer naquilo que Jesus fez por nós, pensando também no nosso futuro, na nossa vida futura, de quando terminarem os nossos dias aqui, e que Ele veio especificamente, primordialmente, para nos preparar lugar no céu. Ele mesmo é que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele veio aqui para que nós pudéssemos ter esse relacionamento com o Pai restaurado. Que a gente pudesse estar novamente na presença de Deus, apesar das nossas falhas, dos nossos erros, dos nossos pecados. Quando o homem pecou, o relato bíblico aponta na direção de quando o homem pecou lá no Jardim do Éden, ele foi expulso da presença de Deus. Essa narrativa aponta para o fato de que nós não podemos estar na presença de Deus e, ao mesmo tempo, carregados com os nossos erros, os nossos pecados. Mas Jesus Cristo veio para nos promover a restauração à presença de Deus, levar sobre si o nosso pecado, levar sobre si a nossa condenação. E então, podermos entregar a nossa vida ao Senhor Jesus é o primeiro passo de prevenção, de planejamento para a vida, porque tem resultado de eternidade. A minha formação inicial foi em engenharia eletrônica e chegou um momento em que Deus chamou para o ministério pastoral. E eu tive que tomar a decisão se permaneceria na minha profissão técnica ou se abraçaria o chamado de Deus. E uma coisa que falou muito alto, principalmente quando se trata da eletrônica, é que, em eletrônica, tudo fica obsoleto em pouco tempo. Se a gente compra um celular, na hora que a gente compra, ele já está obsoleto, porque já existe coisa mais nova sendo construída, que já foi desenvolvida, projetada e que já está em fabricação, mesmo a gente comprando um de última geração. Se a gente tem um equipamento dentro de casa, eu tenho um equipamento que é recorde em casa. Eu tenho um forno de micro-ondas que foi adquirido no ano de 1987 e funciona até hoje. Mas o último que eu comprei já está dando problema, já está precisando de reposição. Como a igreja tem uma casa pastoral lá, o Parque Emanuel, né, lá em Igaraçu, aquele antigo de 1987 está lá, mas está funcionando bem até hoje. Mas a gente pode dizer que é uma raridade,
Não é normal isso acontecer. De fato, ele deu um problema uma vez, mas foi um problema que eu consegui abrir e com um ferro de solda consegui resolver e ele está lá funcionando até hoje. Em eletrônica, as coisas ficariam sem uso em alguns anos. Mas uma vida que conhecesse a mensagem do Evangelho e recebesse a Jesus como Salvador, teria resultado de eternidade. Então, o pensar no futuro, o pensar em qual será o resultado. O Senhor Jesus, em determinada parábola, ele fala de um homem que era muito rico e que disse para si mesmo: minha alma, agora come, bebe e folga, porque tens o suficiente para muitos anos. E aí o Senhor Jesus diz: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? O que é que se pode levar no final dessa vida? Nada. Mas a decisão de crer em Jesus Cristo, de entregar a vida a Ele, tem resultado de eternidade. Aí vamos para o segundo animal que, então, Salomão nos apresenta. De fato, esse capítulo de Provérbios, eu estou mencionando Salomão como escritor do livro, mas é bastante provável que esse capítulo, né, tenha um outro autor. De fato, o próprio texto menciona Agur, e é possível que tenha uma influência oriental do pensamento ali do Oriente Médio, de uma forma geral, mas que é resultado também dessa observação da vida. E o autor, então, apresenta o segundo, e ele diz: os arganazes, criaturas sem nenhum poder, contudo habitam nos penhascos. Tem tradução que diz, contudo, eles habitam nas rochas, eles habitam nas frestas das rochas. São, então, animais semelhantes a pequenos coelhos. Tem tradução que apresenta até mesmo o nome de coelhos ao invés de arganazes, até para auxiliar no nosso entendimento. Mas que diz que fazem a sua casa nas rochas. Fazem a sua casa nas rochas. Isso nos fala a respeito de proteção e segurança. Proteção e segurança que nós vamos encontrar exatamente em Jesus Cristo. Porque é Ele que nos assegura a respeito da vida eterna. É Ele que diz que nós estamos guardados nas suas mãos. Em João capítulo 10, versos 27 e 28, o Senhor Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará das minhas mãos. E então, nas mãos do Senhor Jesus, nós estamos no lugar mais seguro que se possa ter. Nas mãos do Senhor Jesus, nós estamos com toda a proteção que é necessária. Mas aí alguém vai dizer: pastor, mas às vezes acontecem coisas na nossa vida, acontecem acidentes, acontecem perdas, a gente perde familiares, entes queridos, e como é que pode-se dizer que é essa proteção? O que acontece é que o Senhor Jesus sabe o que é o melhor para nós. E que mesmo nos momentos de dificuldade, nós crescemos. E muitas vezes crescemos mais nesses momentos de dificuldades do que quando tudo está bem. Quando tudo está bem, parece que a gente vai levando, como se diz na expressão, levando a vida na flauta. Mas, quando a gente enfrenta uma dificuldade, a gente chega para junto de Deus, a gente coloca-se de joelhos diante dele e a gente aprende a ver o agir de Deus mesmo no meio do problema.
O apóstolo Paulo escreve a respeito dizendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo aquilo que parece ser um problema, termina de alguma forma contribuindo para o bem. E então estarmos nas mãos de Deus é como os arganazes que se escondem, têm a sua casa nas rochas, para a sua proteção diante de um ataque de algum predador. Nas mãos de Deus nós podemos estar seguros, porque tem aquele cântico infantil que diz: com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Houve aquele momento em que os discípulos estavam num barco com Jesus e enfrentaram uma tempestade. E naquela tempestade eles acharam que iam submergir, que o barco iria afundar. Até que vão até o Senhor Jesus e dizem, e Jesus está dormindo lá na popa do barco. E eles vão até Jesus e dizem: Jesus, tu não te importas que nós morramos? A tempestade está grande. E aí Jesus repreende a eles pela falta de fé. E então ele repreende também os ventos e a tempestade de vento, e o mar se acalma, e o texto bíblico diz que fez-se grande bonança. E os discípulos ficaram se perguntando: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Nós podemos saber, ter a certeza, crer que Jesus Cristo, Ele nos ama ao ponto de entregar a si mesmo por nós. Eu mencionei o texto de Romanos 8, 28, né, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Um pouco mais adiante, alguns versos mais adiante, nesse mesmo capítulo, ele diz que se Deus entregou o seu próprio Filho por nós, como não nos dará também juntamente com ele todas as coisas? Tudo aquilo de que precisamos, tudo aquilo que podem ser lições para o nosso viver e que nós vamos aplicar ao longo de toda a vida, pelo fato de termos atravessado uma dificuldade e vermos o agir de Deus, a maneira como ele então agiu em nós. Cristo veio nos dar segurança para o futuro. E nós precisamos compartilhar isso com outros. Essa é a razão de ser desta igreja neste lugar. É que possamos compartilhar com outros aquilo que nós encontramos em Jesus Cristo. É que nós possamos, então, fazer com que outras pessoas possam desfrutar dessa mesma segurança, possam se entregar nas mãos de Jesus Cristo e ter a segurança e certeza de vida eterna. Aí nós vamos para o terceiro animal a que ele faz referência, os gafanhotos. E ele diz a respeito dos gafanhotos: os gafanhotos que não têm rei, contudo avançam juntos em fileiras. Contudo avançam juntos em fileiras. A tradução que diz aqui: eles atacam em bandos, eles atacam unidos, eles andam em aglomeração para obterem o seu alimento. E como a gente vê que, de repente, alguns ataques de gafanhotos são notícia mundial, né? Há meses passados, nós tivemos a notícia lá pela Argentina, né, Chile, e chegando, se aproximando do Brasil, né, nuvens de gafanhotos que preocupavam a economia local, porque eles atacam assim em bandos. O que é que isso tem a ver conosco? O que é que isso fala ao nosso coração? A gente pode pensar em termos de coletividade e de relacionamentos. A gente pode pensar em termos de coletividade, sabendo que juntos somos melhores, de que quando participamos conjuntamente, então há resultado. E que Deus proporcionou que nós estabelecêssemos relacionamentos. E como nós carecemos de relacionamentos?
Nós podemos pensar, até mesmo, eu vi certa pregação de um pastor de renome aqui no Brasil, quando ele falava a respeito do chamado de Moisés. E aí Deus chama Moisés para ir e tirar o povo do cativeiro no Egito, e Moisés diz: não, Deus, não sou eu, manda outro, qualquer outro, mas eu não. Aí Deus dá a demonstração de poder, joga a tua vara no chão, bota a tua mão no peito, e a vara se transforma em cobra. Quando ele manda botar a mão no peito e tira, a mão está leprosa. E aí ele manda pegar a vara, a cobra pela cauda, e a cobra passa a ser uma vara novamente. E aí ele manda colocar a mão no peito novamente, e quando tira, a mão está sã novamente, mostrando o poder de Deus, que Deus, o Deus de todo poder, estaria com ele. Mas ele diz: não, Deus, manda outro, mas não eu. Aí Deus diz: mas eu vou mandar Arão com você, e ele vai ser o seu porta-voz. Aí quando Deus diz: eu vou mandar Arão, aí ele diz: está certo, então eu vou. O termos companhia, o livro de Provérbios fala é melhor serem dois do que um. E como a gente compartilha, como a gente consegue então trazer solução no pensamento compartilhado, a maneira como conseguimos produzir. E os gafanhotos nos trazem essa lição de que juntos somos mais fortes. E aí a gente lembra que Cristo instituiu a igreja e que nós somos membros do seu corpo. E da maneira como um corpo realiza a sua ação, cada parte do corpo tem uma função específica, assim também no corpo de Cristo. Cada um tem o seu lugar, cada um ocupa um espaço que é seu próprio. Quando alguma parte do corpo não funciona, isso quer dizer que nós estamos com algum tipo de enfermidade, algo que precisa ser tratado, se uma parte do corpo não funciona. Mas o propósito de Deus é de que nós possamos estar todos envolvidos naquilo que Ele tem para realizar no lugar onde estamos. De que forma é que Deus pretende nos usar? Ele já tem nos capacitado com dons e talentos para a realização da obra que Ele tem. E Ele tem colocado em cada pessoa dons, de tal maneira que nós nos colocamos a serviço do nosso próximo e, consequentemente, a serviço de Deus. Quando nós colocamos os nossos dons para servirem a outros. Aqui nós tivemos as crianças que saíram há pouco, com a Dalgisa e com Gigliola. E por que é que esse trabalho está sendo feito? Porque elas estão colocando seus dons a serviço. A banda que esteve aqui à frente, nos dirigindo nos cânticos, cada um com o dom dado por Deus, alguém no violão, alguém no teclado, alguém no carrom, e os que colaboram com a voz e a direção sendo realizada. O que é que Deus tem para realizar? Vai ser realizado por cada um que coloca-se nas mãos de Deus, para que juntos possamos estar realizando toda a sua obra. E a gente lembra que o apóstolo Paulo, junto com a equipe missionária que caminhava com ele, o apóstolo Paulo saía de cidade em cidade. E em determinada cidade onde ele chegou, os judeus, insatisfeitos porque ele estava pregando algo diferente, pelo menos o que parecia ser diferente para os judeus, que Jesus era o Filho de Deus, o Messias, o ungido de Deus, o prometido de Deus. Então eles trazem uma acusação, eles fomentam então uma acusação. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Sendo que a gente sabe que é um transtorno do bem, um transtorno de uma mudança para melhor. Quantas pessoas conhecemos que tinham as suas vidas
praticamente destruídas, mas que ao conhecerem a mensagem do Evangelho e ao se entregarem a Jesus, recebendo-o como Senhor, tiveram suas vidas transformadas e transformadas de uma forma admirável. Deus tem uma obra para realizar e nós somos participantes dela. Somos corpo de Cristo, somos igreja instituída por Ele. Finalmente, a última imagem é a imagem de uma lagartixa, que em algumas traduções está dita a palavra o geco, e diz que é um animal simples, indefeso, ele não tem como se defender, mas a gente sabe que está em todo lugar, né? E quando a gente pensa em todas as famílias de lagartixas, e quando a gente lembra das víboras, né, que andam pela nossa casa, subindo pelas paredes, no teto, né? E a capacidade que Deus deu para que possam se agarrar, elas têm ventosas nos dedos, né? E então conseguem se agarrar mesmo de cabeça para baixo e estão em todos os lugares. O que é que ele quer dizer? Ele está falando a respeito de que a lagartixa, ela está presente em todos os lugares. É a abrangência. E que a mensagem do Evangelho precisa ser levada por nós também para todos os lugares, estar presente em todos os ambientes. E se no slide anterior mencionamos os relacionamentos, nós precisamos também ter relacionamentos para podermos entrar em todos os lugares, podermos estar compartilhando a mensagem do Evangelho a todas as pessoas. E então nós temos aí abrangência, aceitabilidade e multiplicação. Multiplicação porque por mais que você tire de casa víboras, sempre vai aparecer, sempre estará ali, pelo poder de multiplicação, de reprodução, e que então em todo lugar, em qualquer casa, você vai encontrar. E o propósito de Deus é de que a mensagem do Evangelho esteja sendo espalhada deste jeito. O Senhor Jesus disse certa vez: e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, para testemunho a todas as nações, a todos os povos, e então virá o fim. Quando é que vai chegar o fim do mundo, ou quando é que Jesus vai voltar? É quando o Evangelho tiver sido pregado em todo o mundo, a todas as nações. E o Brasil tem sido um celeiro de missionários. O Brasil tem tido essa característica de produzir missionários para outros países. Os batistas brasileiros têm a maior equipe missionária de um mesmo país em outros países, né? De uma mesma denominação. Existem maiores, mas que são junção de várias denominações. E a gente louva a Deus por isso, pela Junta de Missões Mundiais, pela Junta de Missões Nacionais, missões estaduais também, e por aquilo que é feito para a proclamação do Evangelho. Mas missionários não são só aqueles que estão ligados a uma junta missionária. Missionários somos todos nós. Todos nós somos missionários, porque Jesus Cristo deu a ordem para todos nós, dizendo: vão e façam discípulos em todas as nações. Ele deseja que pessoas estejam seguindo a Jesus com a fé depositada nele, como Salvador e Senhor, e que todos possam estar com ele na eternidade, para todos sempre. Então, da observação da vida, quando pensamos no livro de Provérbios, quando pensamos nas lições que podemos extrair da sabedoria de Deus até nas pequenas coisas, porque quando nós começamos a estudar a criação, quando pensamos de repente
naquilo que está para além do nosso planeta, da quantidade, do tamanho, né, do universo, podemos dizer assim, em que a estrela mais próxima de nós está a cerca de 4 anos-luz de distância. 4 anos-luz significa dizer que a luz que viaja à velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, ou seja, é uma velocidade suficiente para que em 1 segundo ela dê 7 voltas e meia na Terra. Se a gente tivesse um fio, né, com um pulso de luz circulando nesse fio e uma lâmpada, em 1 segundo aquela lâmpada acenderia 7 vezes. Né? Essa é a velocidade da luz. E a estrela mais próxima do Sol está a 4 anos-luz, ou seja, a luz leva 4 anos para vir de lá até aqui nessa velocidade. Então, e essa é apenas a estrela mais próxima do Sol. Né? Então, isso dá uma noção do universo, de quantos trilhões de estrelas, de galáxias que existem. E então, a nossa é apenas uma galáxia, a Via Láctea. Mas quando a gente pensa no sentido contrário, nas coisas pequenas, a maneira como Deus nos fez e a maneira como o nosso corpo é composto de células minúsculas, e cada célula, né, tem as suas particularidades, e quanto mais se estuda, mais se descobre coisa nova, menor ainda do que se tinha descoberto até então. Porque Deus, na sua sabedoria, Ele colocou dessa sabedoria em tudo que criou. E então, na sua sabedoria, Ele deixou lições em coisas pequenas, como esses animais tão simples, mas que falam a nós a respeito da previsão para o futuro e do trabalho, o empenho. A formiga, ela é capaz de carregar peso muitas vezes maior do que o seu próprio peso. Os arganazes que se escondem na rocha, e a gente pensar em segurança e proteção. É pensar a respeito dos gafanhotos que trabalham em conjunto e que são lição para nós também, como corpo de Cristo, de cada um, fazer a sua parte, colocar a serviço os dons e talentos dados por Deus. E até mesmo as lagartixas, que estão em todos os lugares. E a mensagem do Evangelho precisa chegar a todos os lugares. Que Deus nos faça, no que aprendemos a respeito do que Ele coloca nas pequenas coisas, tomar as atitudes que dizem respeito à nossa própria vida, em função dessas lições. Que possamos estar fazendo com que o nosso servir a Jesus Cristo esteja trazendo os resultados que Ele tem para o nosso viver, para a vida da igreja como um todo. Louvado seja Deus, porque Ele decidiu nos usar na proclamação do Evangelho. Tem um texto na palavra de Deus que diz que os anjos gostariam de ser esses instrumentos de proclamação, mas que Deus confiou a nós. E a mensagem do Evangelho chegou até nós, porque pessoas antes de nós compartilharam aquilo que encontraram no Senhor Jesus Cristo. Que a existência desta igreja aqui no Paiva faça com que pessoas possam ter o conhecimento da salvação em Jesus Cristo e possam desfrutar da mesma segurança que temos em Jesus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor nesse instante. Senhor Deus, louvamos o Teu nome e agradecemos pela Tua palavra que nos apresenta lições, mesmo em animais tão pequenos, quase insignificantes, mas que demonstram a sabedoria que
tu colocaste na vida, na prática de cada um deles. E assim, Senhor, extrairmos lições para o nosso viver, de ações que precisam ser tomadas, de estarmos prontos para servir, de estarmos prontos para nos empenhar numa obra que é tua, de podermos ter a previsão, o planejamento de futuro, que possamos desfrutar da segurança, da fé no teu Filho Jesus Cristo, que possamos nos colocar lado a lado com os nossos irmãos para a realização da tua vontade e que a mensagem do Evangelho possa chegar a todos os lugares do mundo, pelo agir de cada um de nós, como o simples agir de um gafanhoto, mas que, somado ao agir de todos os nossos irmãos ao redor do mundo, a mensagem salvadora no teu Filho Jesus Cristo possa alcançar cada coração. Usa-nos como instrumentos teus, conforme a tua vontade. Abençoa esta igreja neste lugar. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém.